E aí pessoal, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Aécio Levi. E esse vídeo eu vou falar a principal diferença entre o vaqueiro aspirante e o vaqueiro profissional. Eu vou fazer só um alerta que eu faço geralmente em alguns vídeos. Esse vídeo geralmente é para quem corre vaquejada, é vaqueiro e quer evoluir, quer ganhar mais, quer bater mais senha, quer se classificar. Então se você acha que é um vaqueiro que você já é muito bom, talvez já tem resultado, talvez não seja um conteúdo que vai agregar muito para você, se você acha que realmente não tem mais o que aprender ou o que melhorar. Eu sempre falo isso eu acho que tempo é a moeda preciosa de hoje, então eu não quero realmente que você desperdice seu tempo. Mas voltando, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre a grande diferença entre vaqueiro aspirante e vaqueiro profissional é a questão da adaptabilidade. O que seria essa adaptabilidade na vaquejada? Um exemplo bem concreto de um cavalo novo, assim, que o cara nunca correu, para um profissional. E a tendência é que ele vai correr nesse cavalo muito bem num curto espaço de tempo. E o vaqueiro aspirante, ele tomaria muito mais tempo para se adaptar a esse cavalo. Por exemplo, eu tenho um cavalo na fazenda que eu não consigo correr bem nele. Já várias vezes já treinei, por exemplo, corri boi, puxei boi nele, porém não consigo correr bem nele, não consigo me adaptar. Eu tenho certeza não, eu vi vários profissionais lá montando esse cavalo e correr super bem. E aí, essa é a grande diferença. Acho que o vaqueiro aspirante, ele toma muito mais tempo para conseguir se adaptar a um novo cavalo. É tanto que ele fica meio que preso, o vaqueiro aspirante, ele tende a correr no mesmo cavalo por vários tempos, por vários anos, assim. Na verdade, ele é altamente dependente do cavalo por essa baixa adaptabilidade. Qual outro ponto que eu acho que tem essa grande diferença? É a questão de não saber lidar com o improviso. Tem um exemplo bem prático de se identificar, que é uma corrida que eu vi, a gente vai mostrar o vídeo aí para vocês, uma corrida de Zé Barreto Neto, onde ele vinha no boi, é bem recente isso, o boi correndo muito, e o boi riscou na beira do cal, na hora de puxar. E ele vai e consegue realmente botar o boi, e o boi valer. E eu acho que o vaqueiro aspirante, ele provavelmente não colocaria aquele boi. Ele não está preparado para imprevistos. Imprevisto na carreira de boi, todo mundo sabe. É o que o pessoal mais fala quando eu falo, né, nessas questões de como treinar, como vaqueiro e tal. Todo mundo fala, vaquejada você não tem que treinar. Você só tem que ter cavalo bom porque tem muita coisa fora do seu controle, então tem vários imprevistos. O boi pode sair por trás, na cancela, você pode ter um cavalo muito brabo, enfim. Tudo isso. O vaqueiro aspirante, ele tende a não estar preparado para essas ocasiões. E o vaqueiro profissional, ele tende a fazer o boi, mesmo com todos esses imprevistos. O boi saindo errado na cancela, o cavalo dele dando um pouquinho mais bravo, querendo puxar o boi antes, e assim por diante. A outra coisa que tem uma grande diferença entre o vaqueiro profissional e o vaqueiro aspirante é a questão de como ele administra a ansiedade para correr boi. Todo mundo fala que quando você vai correr, geralmente o primeiro boi é o pior, e eu concordo, é o pior. Só que o que eu mais vejo é o vaqueiro aspirante cometendo erros que ele não cometeria, por exemplo, se ele estivesse correndo em casa sem ter que valer o boi. Vou dar um exemplo, passar a volta. Eu vejo muita gente na vaquejada errando passar a volta. Às vezes o cara passa, mas a volta está toda afogada quando ele vai puxar, o rabo sai, e às vezes ele nem consegue fazer o movimento. Mas eu tenho certeza que mecanicamente ele sabe fazer esse movimento, mas ele não conseguiu administrar aquela ansiedade, aquele nervosismo que é quando você está correndo numa vaquejada. E o vaqueiro profissional, não. Ele tende a fazer a mesma coisa que ele faz toda semana, ou correndo em casa, ele tende a fazer isso sem nenhum problema. O outro ponto que eu acho que tem uma grande diferença entre o vaqueiro aspirante e o vaqueiro profissional é a questão da prática. O vaqueiro profissional, a gente não precisa nem ver correr muito aqui, ele vive da vaquejada,
Então ele tende a montar todos os dias. Eu acompanho muito Celso Júnior e vejo no Instagram que ele às vezes chega numa corrida e no mesmo dia, no outro dia, ele já está montando. Só que o problema eu acho que é o seguinte, o vaqueiro aspirante às vezes ele tem muita chance de montar, só que ele não monta. E o cara ainda quer ser bom. Por exemplo, o cara vai para a fazenda, tem que olhar, sei lá, os bois, olhar o cavalo, o cara tem a oportunidade de montar e o cara não monta. E eu já vi várias pessoas dizendo que realmente não gostam de montar. Só que é muito difícil você evoluir numa coisa que você não pratica. Não tem como, por exemplo, sei lá, bora botar até alguma coisa menos física, um xadrez. Eu nem sei jogar xadrez, mas bora dizer que eu jogo xadrez. E eu não pratico jogar xadrez, e como é que eu vou ficar bom em xadrez? Não tem como, cara. Então, pronto. Isso dá uma grande diferença no vaqueiro profissional pro vaqueiro aspirante. O vaqueiro profissional, o cara gosta, o cara ama montar, o cara ama correr boi, e ele vai fazer mais, e mesmo que ele não tenha nenhuma estratégia para aprender, por repetição, uma hora ou outra, ele vai tender a ficar melhor. Outro ponto que eu acho que afeta bastante o vaqueiro aspirante e traz essa grande diferença entre vaqueiro aspirante e vaqueiro profissional é a baixa confiança. E eu vou exemplificar isso com uma história minha mesmo. Eu correndo em 2010 no Parque Ivan Cunha Lima, eu vim no meu primeiro boi. Antigamente, só para dar mais contexto a vocês, antes você corria no amador e você tinha 5 bois para bater 200. Então, se você perdesse um boi, você poderia continuar correndo para bater a outra 100. Então eu vim no meu primeiro boi, queimei o boi. Só que essa baixa confiança ficou meio que me congelou. Qual foi o meu erro? Foi queimar o primeiro cal. Tem até um pouco sobre isso no livro que eu já falei aqui, The Art of Learning. Ele fala que você faz um erro, quando você comete um erro competindo, você tem que fazer alguma coisa para você limpar a sua mente. Por quê? O que é que diferencia o grande campeão, vamos dizer assim, um medalhista e o cara que não compete bem? Independente de ser profissional, sei lá, medalhista ou um profissional de final de semana. Qual a grande diferença entre esses dois? Você tá presente e você tá com a mente limpa, tá focado naquilo. E o que é que a maioria dos aspirantes fazem, e isso é um exemplo meu, acho que vocês podem até adivinhar o fim dessa história. Eu perdi o primeiro boi, queimando o primeiro cal. No segundo boi foi o quê? Eu queimei o segundo cal. Por quê? Teve aquele erro, cara, eu não dei um jeito de limpar minha mente, eu fiquei congelado, eu parei no tempo naquele erro. Eu não estava presente, porque eu ia fazer minha próxima ação, o próximo ato. Então eu vim e é meio que intuitivo, mas errado. Eu fiquei com medo de queimar o primeiro cal e eu queimei o segundo cal. Acho que o vaqueiro aspirante, ele administra isso muito bem, essa questão de você não ficar congelado num erro passado. Isso tem até um nome no The Art of Learning, se alguém tiver a curiosidade de ler esse livro.